bem-vindos, né, ao evento de revisão científica do projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Eu estou muito feliz de ter tanta gente aqui reunida hoje. Espero que tenhamos muita gente também remotamente conseguindo acompanhar a gente. Eu queria, antes de mais nada, apresentar o Leonardo Rodrigues. O Leonardo ele vai ser o mediador dessa conversa durante essa semana. Então, ele vai depois falar um pouco sobre como a dinâmica dessa reunião. Nós temos essa semana toda com um conjunto de atividades previstas. Nós iremos mergulhar hoje na história, nos desafios, nas perspectivas, num olhar bastante aprofundado em tudo que foi feito e todos os caminhos trilhados pelo PDB-FF. Na quarta-feira, a gente vai olhar para o projeto em sua relação com o território. E a gente vai ter um diálogo para além do universo acadêmico, um diálogo interinstitucional, com alguns convidados de outras instituições para conversarmos conosco e para a gente perceber os caminhos de confluência, convergência entre o conhecimento científico, jurídico, administrativo, uso do território e qualquer coisa do gênero. Isso será na quarta-feira. Quinta e sexta, a gente vai olhar para ir daqui para frente. Estamos olhando esse histórico que acontece hoje e amanhã, vamos olhar o PDB inserido no território, quinta e sexta a gente vai olhar, e agora, José, o que a gente faz daqui para diante? Então, a gente convida vocês todos a estarem atentos a isso e pedimos, até mesmo por causa dos desafios de hoje, que vocês vão tomando as notas e apontamentos das questões que vocês tiverem nos papéis, para depois a gente poder trazer para a plenária. Agora, na parte da manhã, não vai ser possível. Então, esse é um combinado que eu gostaria de trazer para cá, especialmente esse combinado. Peço também, se puderem, sei que tem gente que tem outros compromissos, tem que estar atento ao celular, se puderem, mantenham o celular meio de lado e, por favor, mantenham em silencioso, né, para não ter interferência aqui de uma tocada de telefone. Precisar atender, vai lá fora, discretamente. A gente tem que escutar os comentários que virão do chat, então, em algum momento, eu vou trazer o Rafaelo para trazer os comentários que estão vindo no chat. Manuela vai estar fazendo a nossa relatoria aqui, qualquer coisa. Eu vou pedir a vocês, quando forem fazer um comentário, para levantar, eu levo o microfone, fala um nome, para ela poder anotar, e aí a gente faz toda essa relatoria, dando crédito para quem perguntou, para quem comentou, da melhor forma. E meu nome é Leonardo Rodrigues, como o Beto já disse, espero que a gente tenha um dia agradável e uma semana muito produtiva. E vamos mergulhar na história do PDB-FF, que tem muita coisa legal para a gente ver, né, gente? Tenhamos uma boa audiência, sessão, conversa. É com você, seu moço. Obrigado, Léo. Então, assim, eu vou rapidamente apresentar alguns slides aqui, falando um pouco da introdução desse evento e trazendo algumas coisas para a nossa memória. Para quem não me conhece, eu sou Alberto Vicentini, sou do INPA, pesquisador do INPA, e no momento estou coordenador, junto com outras pessoas, do grupo de pesquisa Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais e desse projeto que a gente vai estar discutindo aqui. Próximo. Bom, o nosso evento... eu tenho que ficar aqui... Desculpa, gente, primeira vez no híbrido. Então... o nosso evento está dividido, né, como o Léo falou, em algumas etapas. Nós temos na primeira etapa, que é hoje e amanhã, a gente vê o PDB, né, como seu experimento de longo prazo e o PDB também como uma escola, né, de formação de pessoas. Depois, no dia 12 de abril, na quarta-feira, nós vamos ter uma visão do território, o PDB como uma unidade de conservação inserido dentro do Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Depois, no dia 13, nós temos Pensando o Futuro, é mais o planejamento estratégico. No período da manhã, nós vamos ter algumas palestras falando sobre o programa de capacitação do PDB. E depois vamos ter uma oficina estruturada à tarde para a gente desenhar encaminhamentos e prioridades para o futuro do programa, né? E, no dia 14 de abril, nós vamos ter uma discussão mais interna relacionada à parceria multi-institucional a qual o PDB faz parte. O PDB não é um programa individualizado, ele é um programa internacional, uma colaboração internacional e envolve diferentes atores. Bom, eu acho que todo mundo conhece essa história, mas é sempre bom lembrar, né, que esse projeto ele surge no final da década de 70,
no momento em que a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, estava desenhando todo esse polígono de lotes aqui na região norte de Manaus, né, Manaus aqui embaixo, todo esse polígono que consiste no Distrito Agropecuário da SUFRAMA, que foi criado na década de 70 para promover a agroindústria pastoril, principalmente focada também no crescimento de uma cidade que vinha junto com a SUFRAMA, que foi a cidade de Manaus, que na década de 70 tinha 100 mil pessoas, e hoje nós somos mais de 2 milhões de pessoas vivendo aqui, todo mundo precisa comer. A ideia era desenvolver isso, né? E, concomitantemente, existia uma discussão científica que discutia qual que é o tamanho mínimo de uma unidade de conservação que a gente precisa ter, em que formato essas reservas precisam ter para conservar a biodiversidade. E juntando, né, um aspecto acadêmico e da biologia de conservação, junto com essa proposta da SUFRAMA, foi criada, por iniciativa do nosso querido Tom Lovejoy, que é o grande pai desse projeto, um desenho experimental em 3 fazendas lá do PDB-FF, que é a Fazenda de Mona, a Fazenda Porto Alegre e a Fazenda Esteio, que eram parte do loteamento da SUFRAMA. Foi desenhado um conjunto de fragmentos de diferentes tamanhos, de 1 hectare, que são os pontinhos pretos que aparecem no mato, 10 hectares, os vermelhos, né, 100 hectares, os amarelos, e os maiores de 1.000 hectares, que são os azuis, nesse pequeno desenho. E a ideia era, tendo em vista que essa área vai ser desmatada em função da implementação de atividades agropastoris, se desenhou com a perspectiva de que todos os arredores desses fragmentos fossem desmatados e que ia permanecer seriam esses fragmentos que seriam monitorados no longo prazo. Assim, bem simplesmente, né? Um pouco da história, né? Ele nasce em 79, mas em 1985 nós temos também a criação da Área de Relevante Interesse Ecológico, Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que é uma unidade de conservação federal que foi criada para proteger aqueles fragmentos, proteger legalmente aqueles fragmentos que fazem parte do experimento. Em 1986 é criada a ALFA, que é a Associação de Levantamento Florestal do Amazonas, né? Para quem não é do PDB, muitas vezes a gente ouve PDB-FF, mas a gente raramente ouve ALFA no fundo. Mas o que faz o PDB-FF andar é uma organização não governamental que tem uma estrutura própria e que capta recursos para fazer o projeto funcionar. Em 1988, depois de uma revisão científica parecida com essa que a gente está tendo essa semana, o projeto muda de nome e passa a se chamar Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Bom, eu não mencionei no slide anterior, mas a iniciativa começa entre uma parceria com o INPA, com a WWF, e em 1990 ela muda de uma parceria entre o INPA e o Instituto Smithsonian, do governo americano, né, o Instituto de Pesquisa americano. E, em 2017, uma coisa importante que o Tom Lovejoy, antes de falecer, ele faleceu em 2021, ele, sabendo que ele tinha poucos anos de vida, ele decide fundar uma organização nos Estados Unidos para criar um endowment para manter esse projeto no longo prazo. E é criada a Amazon Biodiversity Center, que depois recebe o nome de Thomas Lovejoy Amazonas Biodiversity Center. Então, o PDB tem 2 ONGs associadas, de certa forma, uma nos Estados Unidos, que é a ABC, e a outra que é a ALFA, aqui em Manaus. Só um minuto, volta um pouquinho no slide anterior. É importante notar aqui que, dentro do contexto das unidades de conservação, onde o PDB se insere, não existe prática. Essa é uma das regiões mais biodiversas da Amazônia. E nesse contexto de paisagem, praticamente não existe nenhuma unidade de conservação de proteção integral. Os verdes são APAs, o amarelo são RDS, Desenvolvimento Sustentável, o vermelho lá no meio, que é a área PDB-FF, e o único de proteção integral que tem é o azul claro ali, que é o Parque Estadual do Rio Negro.
Então, a área PDB-FF tem uma importância muito grande, não só pela quantidade de conhecimento produzido nesse projeto. Próximo, por favor. Só lembrando, né, um projeto antigo, ele começa em 79, então as fotos também são antigas, né? Aqui a gente tem algumas imagens de algumas etapas do projeto, com os fragmentos sendo isolados, o Robin Bierregard, que está nessa foto, o primeiro coordenador do projeto. Temos ali o Ari, que está aqui, um dos primeiros funcionários da Alfa e do projeto. É só para lembrar, muitos de vocês vão se reconhecer nessas imagens. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E esse projeto teve um sucesso muito grande ao longo dos anos, né? Esse aqui, desculpem que não dá para ver a legenda, ficou muito fraca aqui no PDF, mas é basicamente de 1979 a 2023, e aqui vai de 1 a 80, lá de 1 a 80. No gráfico de cima nós temos os projetos ativos ao longo do tempo. Então, as barras indicam quantos projetos estão acontecendo no PDB-FF ao mesmo tempo, divididos em projetos de mestrado, o amarelo, projetos de doutorado, o azul, projetos de longo prazo do PDB-FF, o verde claro, inúmeros projetos de pesquisa e também um conjunto muito grande de publicações científicas, de teses de mestrado, de teses de doutorado. Então, muita gente, muitos de vocês que estão aqui, fizeram o seu doutorado, o seu mestrado no PDB-FF. Além disso, o PDB-FF, ao longo dos anos, tem promovido alguns cursos, né, sendo o mais famoso dele, o Ecologia da Floresta Amazônica, que é um curso que formou um monte dos biólogos que estão no Brasil, em várias instituições. Temos alguns coordenadores desse curso aqui presentes, pelo menos 4 coordenadores desse curso, e uma futura coordenadora do curso, que vai ser relançado esse ano, depois de 4 anos sem sair do papel. Tem o curso também de princípios ecológicos para tomadas de decisão, que também vem. E o curso de fragmentação florestal, que também eu não tinha o logo, eu não coloquei aqui, mas tem mais um curso. E esse ano a gente está revendo o programa de capacitação do PDB-FF. Vamos ter uma fala sobre isso na quinta-feira. Próximo, por favor. Como eu disse, né, muitas pessoas passaram por esse projeto. Aqui vocês podem ver alguns jovens que aqui já não estão tão jovens nessa sala, mas que eram muito jovens quando chegaram nesse projeto, né? Só para lembrar, esse é um pequeno apanhado da quantidade de pessoas que passou pelo projeto, que são inúmeras pessoas que passaram por esse projeto. E o PDB não foi só uma escola de cientistas, não. O PDB é uma das principais escolas de parataxônomos e de mateiros de toda a Amazônia, eu diria. Muita gente que foi formada, que está aqui presente hoje, outros que não estão presentes aqui hoje, que contribuíram enormemente para toda a produção científica do PDB fosse um sucesso ao longo dos anos. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Tá. Então, essa aqui é a estrutura atual da ALFA, Associação de Levantamento Florestal do Amazonas, né? Já passou por várias coordenações, várias direções, só estou trazendo a estrutura atual da organização que faz o PDB-FF funcionar e da organização que é responsável pela organização desse evento, né? Sem as pessoas que fazem parte dessa organização, esse evento não estaria acontecendo. Do lado esquerdo aqui nós temos o Conselho Científico e Administrativo da ALFA, que foi eleito ano passado, do qual eu sou presidente, mas temos o Emiliano Ramalho, que é do Instituto de Desenvolvimento Mamirauá, a Inês Salazar, que está aqui, que é do ICMBio, e é responsável pela área PDB-FF, Jansen Zuanon, pesquisador do INPA, diria aposentado, mas não aposentado, né? Sempre um grande parceiro do PDB, também faz parte do Conselho. O Mark O'Donnell, que é o presidente da ABC nos Estados Unidos, né, a principal fonte de financiamento no momento do projeto. O Stuart Davis, que é o coordenador de uma rede de parcelas permanentes em escala mundial, que é o Forest Deal, na qual o PDB faz parte. E a doutora Rita Mesquita, que é pesquisadora do INPA e agora
está na Secretaria de Biodiversidade, Florestas e Direito dos Animais no Ministério do Meio Ambiente. Então, e do lado de cá nós temos a equipe executiva da Alfa, que é quem faz o PDBFF acontecer no dia a dia, e sem essa equipe não existiria, né, que mudou ao longo dos anos, já teve mais de 40 funcionários, hoje estamos reduzidos a 13, mas essa equipe permite que o PDBFF funcione e seja uma máquina de produção de ciência e de capacitação que ela é desde o seu surgimento, né? Tem a Ana Andrade, a nossa secretária executiva, o Ari Jorge, nosso gerente de logística, o Breno, que é um dos motoristas, a Cleucilene, que é a nossa gerente financeira, Ivani, nossa secretária, o João Batista, o José Adailton, Osmaildo e Juruna, que são os assistentes do campo, as pessoas que fazem com que a pesquisa no campo, de fato, ande e funcionem, são cientistas naturais, também capacitados pelo PDBFF. O Luiz, também motorista, a Manuela, que é a nossa gerente de projetos, a Roseli, que é a nossa responsável pela logística, e o Sérgio, que é também nosso motorista. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, a equipe da Alfa, principalmente a Ana, a Manuela e a Cleucilene, por coordenar a execução desse evento que está acontecendo hoje. Próximo, por favor. Eu espero que funcione. Aqui tem um GIF animado que vai desde 85, perdão, até 2022, tirado do Mapa Biomas, né, que é essa rede de monitoramento da paisagem brasileira, que saiu recentemente. E aqui duas imagens da região, uma em 1985, a outra em 2021. Vocês podem ver que em 1985, pelo menos a região do PDBFF estava muito mais desmatada, em função do desmatamento que tinha acabado de acontecer. Logo depois que o projeto foi implementado, veio o desmatamento, né? E hoje, em 2021, 2022, não está muito diferente o cenário, a floresta voltou a crescer. Então, muitos dos fragmentos hoje estão circundados por vegetação secundária, vegetação de capoeira. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar durante essa discussão. Também temos que lembrar que, né, a SUFRAMA, na década de 70, fez um processo de loteamento do distrito para entregar para a iniciativa privada, colonizar, implementar projetos de agroindústria. Isso dá para ver pela própria paisagem que não foi muito adiante, tanto não foi adiante que as áreas que foram desmatadas para isso voltaram a ser capoeira e foram praticamente abandonadas de qualquer forma de produção agropastoril. Então, se mostrou que aquele modelo da década de 70 claramente não funcionou. E acontece que, no ano passado, a SUFRAMA também está ao passo de, novamente, fazer uma licitação para entregar e remodelar os lotes que foram feitos. E isso significa, ao mesmo tempo, uma ameaça, em termos de possibilidades de desmatamento, mas também uma oportunidade. Que eu acho que é a oportunidade da gente, juntos, olhar para essa paisagem do distrito e repensar ela na sua forma, no seu modelo de ocupação e como que esse projeto pode contribuir para um desenvolvimento diferente do que está posto na Amazônia. Então, isso faz parte da nossa discussão, só queria antecipar um pouco isso aqui. Próximo, por favor. Então, para esse evento, nós também convidamos alguns revisores externos, que eu estou aqui apresentando eles, né? A primeira é a doutora Marita Corveza, que está sentada ali. Ela representa aqui nesse evento, talvez, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que é uma nova iniciativa que está sendo aventada junto com o INPA, a USP e outras organizações. O Heraldo Vasconcelos, que já foi coordenador do PDBFF no passado, ele é da Universidade de Uberlândia e deve estar chegando daqui a uma meia hora. O nosso querido Dadão, o Eduardo 25, que está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também foi uma peça fundamental dentro do PDBFF ao longo dos anos, que coordenou o EFA há muitos anos, que trouxe para o PDBFF todo um estudo de paisagem que, infelizmente, desmoronou ao longo dos anos nessa capacidade. E o Bill Lawrence, que está na Austrália e que eu acho que ele não vai conseguir funcionar muito bem como um revisor, porque ele está com 12 horas de fuso horário. Ele tinha uma palestra hoje de manhã
E a palestra dele nós jogamos, em função do atraso hoje, nós vamos colocar ela amanhã cedo em algum momento. E o Dr. Emílio Bruna, o Bill Lawrence também esteve em Manaus em 96, reorganizou toda a parte do levantamento de longo prazo das parcelas florestais. É um dos maiores contribuidores em termos de publicações científicas dentro do PDBFF. E o Dr. Emílio Bruna, que é da Universidade da Flórida, que também é parte da escola do PDBFF, né? Fez o seu mestrado, não sei, mas o doutorado com certeza aqui nas áreas do PDB, e que também está participando remotamente e vai dar uma palestra hoje à tarde. Tá? Assim, para simplificar, o PDBFF, a meu ver, é uma história de sucesso de uma colaboração internacional, porque, apesar, né, a gente sempre, né, nessas colaborações internacionais, formou muita gente aqui e nucleou aqui na região de Manaus essa organização que tem formado muitas pessoas e tem produzido um monte de informação, né, um monte de informação fundamental para a gente entender a floresta amazônica e o funcionamento da floresta. Tá? Ele teve, né, como eu já falei isso, né, capacitou muitas pessoas, também já falei disso, lembrando que o PDBFF é uma unidade de conservação, numa das regiões mais biodiversas da Amazônia, né, e tem desafios para garantir a sua territorialidade, como eu já mencionei. Então, o objetivo desse evento ele é principalmente ouvir o que aconteceu e o que está acontecendo hoje no PDBFF, pensar o futuro do programa de pesquisa e de capacitação no longo prazo, né? Pensar em como melhor a gente integra as pesquisas individuais que são feitas, mesmo os projetos de longo prazo, para a gente sinergicamente construir um modelo mais eficiente de gerar o conhecimento aqui. Como aumentar o impacto social da pesquisa, como a gente aumenta o nosso diálogo com os outros órgãos de Estado, com os outros atores do terceiro setor, de todas as organizações que estão preocupadas com o desenvolvimento sustentável e com modelos de ocupação territorial alternativos para a Amazônia. E, obviamente, também como garantir a territorialidade da área, né, através da pesquisa e da extensão. Eu acho que essa é uma provocação que a gente está trazendo para esse evento em particular. E, com isso, eu só encerro a minha fala. A gente tem financiamento para esse evento da Andes Amazon Fund, um recurso captado através da Thomas Lovejoy Amazon Biodiversity Center e executado aqui pela gente, pelo INPA e pela ALFA. Então, muito obrigado, tenhamos um bom evento. Eu vou deixar a palavra com o nosso mediador, né, para mediar a conversa e vou sair.